Marcos Papa é vereador aqui em Ribeirão Preto, muito gente boa, defende o meio ambiente e hoje ele vem defender Ribeirão Preto aqui no Fechou. Se liga só que o papo tá muito bacana mesmo. Confere aí. Vereador Marcos Papa, prazer receber você aqui, viu, no Fechou. Todo meu, Felipe. Prazer. Obrigado pelo convite. Imagina. Estou muito honrado de estar aqui no Fechou com você. Maravilha. Bom, começar falando com o vereador desse cargo que você está, que é ser vereador, que você ajuda a população. O que você acha de ser vereador de Ribeirão Preto? É uma maravilha, de verdade, porque é uma oportunidade que nós temos de conhecer os assuntos a fundo, né? Por exemplo, hoje eu entendo por que as filas do SUS têm gargalos para atender os pacientes. Hoje eu entendo por que a Coordenadoria de Bem-Estar Animal ela não atende, né, não tem política pública de proteção animal. Hoje eu entendo por que as pontes de Ribeirão Preto não são fiscalizadas pela Prefeitura. É o lado lindo da política, é o lado de você mergulhar nos assuntos de interesse da população, entender em profundidade e não ser um palpiteiro. Você ser alguém que saiba conduzir um processo, fazer uma transformação. Na ação principal do vereador, que é de fiscalizar, nesse momento vai aparecer o que você encontra de errado. Eu tenho uma estratégia de ação que sempre foi do meu mandato, que é advertir a administração dos erros que eu percebo numa licitação, num procedimento, copiar o meu site e publicar na imprensa. Então é uma estratégia de ação para que a cidade toda saiba que existe uma irregularidade que precisa ser corrigida. Eu gosto muito de ser vereador aqui em Ribeirão. Qual que foi a coisa mais bizarra que você já viu assim, na cidade, que você falou assim, meu, isso não pode acontecer? Logo no começo do mandato, a famosa PPP do lixo, a parceria público-privada de 2 bilhões e 600 milhões de reais, que prorrogáveis por 10 anos poderia chegar a 4 bilhões de reais. E nós fizemos 8 reuniões, um ciclo de estudos, a cidade ajudou muito, foi muita gente ajudar, ambientalista, empresário, pequeno empresário, e nós provamos que aquela licitação estava direcionada a um grande grupo econômico, superfaturada e desrespeitando elementos essenciais da sustentabilidade, como por exemplo a educação ambiental. A concorrência sequer mencionava isso no projeto. Então nós conseguimos barrar na justiça, né? Nós dividimos esforços porque a OAB ela nos cedeu 2 advogadas e nós então, junto com o nosso corpo técnico, dividimos os esforços. Eu representei no Tribunal de Contas e a OAB na justiça. Conseguimos derrotar aquela PPP do lixo bilionária, endividaria Ribeirão Preto por 20, 30 anos com um serviço muito ruim. Aquilo foi horroroso. Pra você ter uma ideia bizarrice, né? Tinha um artigo do edital que dizia que a Prefeitura de Ribeirão Preto não se responsabilizava por aquelas informações que estavam no edital. Mas era uma cláusula de direcionamento isso. Louco! Porque a empresa que prestava serviço, presta ainda, né? Ela está na cidade há 30 anos, então ela sabe quantas ruas, quantas casas, quantos quilos. Viesse alguém de fora para concorrer, ia perder. Ia perder, lógico. Né? Então foi uma bizarrice que tinha lá. A outra é que a PPP previa um investimento de 220 milhões em 20 anos, mas exigia uma carta de crédito de 1 bilhão de reais. E a gente disse, mas como você vai investir 200 por que 1 bilhão? Nossa, era uma estratégia de direcionamento. O BTG Pactual, sócio da Estre aqui em Ribeirão, então ele podia oferecer a carta de crédito que nenhuma outra empresa tinha. E foi por aí afora. Fizemos 8 apontamentos, o tribunal concordou com unanimidade e barrou a licitação. Infelizmente, o desgoverno anterior, ele seguiu adiante, empurrando com a barriga para tentar emplacar a concorrência no final. Conseguiram aprovar a votação na Câmara. Felizmente, uma semana depois, foi todo mundo preso, enjaulado ou afastado da política pela Operação Servandia. Aliás, aquela turma lá atrás era uma turma perigosa, né? O pessoal que era bem envolvido com outras causas, né? Diferente do que os vereadores precisam estar engajados. Sim. Mas na última eleição teve uma renovação bem grande dos vereadores. O que você acha dessa renovação? Você acha que foi necessário? Você acha que está legal agora a Câmara do jeito que está, com os vereadores novos? Sem dúvida. Veja, essa renovação foi grande e veja o quanto progredimos em termos de transparência.
Quando eu dei o voto que elegeu o presidente Rodrigo, eu exigi que se criasse a Comissão Permanente de Transparência na Câmara. E de lá para cá, a Câmara tornou-se uma das mais transparentes do Brasil. Não é a minha opinião, é a opinião do Ministério Público de São Paulo, que diz que a Câmara de Ribeirão Preto evoluiu muito em termos de transparência. A termos de economia, a Câmara de Ribeirão Preto, por lei federal, teria direito a 4,5% das receitas próprias do município. Nós mudamos a nossa lei, baixando para 4,1%. Ou seja, na largada a gente já abre mão de 20 milhões. Depois economizamos mais 20. Por quê? Porque não existe mais aquele grupo vampiresco mesmo, né? A Operação Sevandija deu esse nome porque você viu que a Polícia Federal apreendeu algumas planilhas nas quais os assessores devolviam dinheiro para o vereador. Isso fazia com que o gabinete desse pessoal custasse R$1.200.000 por ano. O meu gabinete custava 500 e já é muito dinheiro. Mas o meu custava 500 por quê? Eram 7 assessores, agora 5, cortamos 2. Então, o salário de todos os assessores, mais as despesas, 500 mil. Se eu não me engano, o meu gabinete foi o mais barato da legislatura anterior. Agora 1.200.000 não, né? Uma diferença de 700 mil reais, a Polícia Federal provou que era uma devolução de dinheiro. Então o fato de você não ter mais na Câmara vereadores que estavam lá 30, 40, 20 anos, permitiu uma renovação, e na renovação você consegue olhar, acompanhar, né? Quando nós fizemos a Comissão Permanente de Transparência, permanentemente nós estamos publicando informações da Câmara Municipal. Então houve um progresso, sim. Isso é bom, porque Ribeirão Preto estava precisando, né, vereador? Transparência e economia, né? Porque... E fora aquele sistema que eles faziam, que era o seguinte, iam até a ex-prefeita, fechavam negócios sujos e lá na Câmara falavam amém para tudo. Por quê? Não sei se você vai se recordar os áudios da Polícia Federal, quando a ex-prefeita dizia assim, o fulano não quer votar minhas contas, manda 80 funcionários dele embora. 80, o cara nomeava 80, tinha um que nomeou 180, 160. Então, o parlamentar que foi eleito para fiscalizar o Poder Executivo, ele vende o mandato por dinheiro e com cargos, enriquece, não fiscaliza, não por outro motivo. Ribeirão regrediu para onde regrediu, uma situação pavorosa, dívida, endividamento enorme, a Coderp tornou-se uma agenciadora de contratos superfaturados entre a prefeitura e a administração. Então a Operação Sevandija ajudou muito. Mas eu espero o principal, Felipe, que a população acorde. Porque a Operação Sevandija fez uma parte do papel. A Operação Lava Jato fez uma parte. Precisa a população se interessar, porque do contrário, se você não acompanha, o poder, ele não muda as pessoas, mas ele revela. É aí que tá, né? Ele revela. Então a pessoa que está lá não sendo cobrada, não sendo exigida, vai cair numa zona de conforto e muitas vezes ceder a uma benesse que o imperador, o rei, pode oferecer e ele não cumpre o papel para o qual ele foi eleito. Vereador, você na última eleição agora que teve para presidente, você se candidatou a deputado, certo? Deputado federal. Federal, uma votação expressiva, né? Como a gente estava conversando aqui antes, foi um número alto até, eu achei bem alto para os padrões de Ribeirão Preto. E o futuro para você é ir para ser deputado, é deputado estadual, é tentar ser prefeito, é continuar como vereador? O que você vislumbra para o futuro? Então, nós vencemos grandes caciques da política de Ribeirão Preto com uma votação de quase 19 mil votos. A perspectiva agora, por força de ter uma estrutura partidária muito pequena, é uma candidatura à reeleição de vereador e em seguida a tentativa de uma eleição de deputado. Você vê, Ribeirão Preto tem 400 mil eleitores e apenas um deputado federal, apenas um deputado estadual. Nós estamos subrepresentados. O Ribeirão Pretano deu, nessa última eleição, 93 mil votos para deputado federal para gente de fora, gente que nunca pisou aqui, mas que estava com o colantinho da polarização lá, né, com a grifezinha da polarização. Com 1/3 disso, com 32 mil votos, hoje eu seria deputado federal podendo lutar pela nossa cidade em todas as áreas, né? E a população também se acostumou a ver deputado como um cara que vence a eleição, coloca uma gravata e nunca mais aparece. E some, né? Some. Não, o deputado da cidade ele tem que estar aqui.
E me diziam isso quando eu me elegi vereador: "E papo, agora que você se elegeu, você vai sumir." Eu não sumi, estou na rua o tempo todo. E como deputado eu vou ser a mesma coisa. Claro que o meu local de ação principal será Brasília, porque eu vou estar fiscalizando a presidência da República, mas eu não deixo de representar a minha região, os interesses da minha região, as necessidades da minha região, as falcatruas na minha região. Poxa, nós temos um sistema estadual de ensino ruim. Nós temos um índice, eu vou lembrar de cabeça o índice brasileiro, não sei São Paulo, mas o Brasil tem 65% das escolas públicas sem biblioteca, 87% sem laboratório de ciências. Nossa, absurdo. As condições de salário dos professores e as condições do ambiente de trabalho são as piores possíveis. Olha o tamanho do trabalho que um deputado teria. Mas fica tudo bajulando o governador para ter cargo, para ter isso, não fiscaliza nada. Então, eu acho que a população tem essa sensação, mas não, tem que olhar e tem que ter representatividade aqui. Ribeirão Preto pode voltar a ter 3 deputados estaduais, 3 deputados federais. Vou fazer essa avaliação em 2022, mas provavelmente será deputado federal. Tá, legal, vereador. Bom, vamos agora para o quadro Fechou ou Não Fechou? Eu vou falar alguns nomes para você e você fala se você fecha ou se você não fecha. Voltamos aqui para o quadro que todo mundo já consagrou na internet, que é o Fechou ou Não Fechou. Esse quadro interativo que aqui não vai aparecer absolutamente nada, porque tá desligado hoje, vereador. Estamos economizando energia. Tranquilo. Porque tá muito calor em Ribeirão. Mas vamos começar falando com um nome que pode desagradar a muitos, pode agradar a outros, mas eu quero saber a sua opinião, vereador. Nosso prefeito Duarte Nogueira, você fecha ou você não fecha com ele? Fecho sim, fecho. Herdou uma situação muito ruim, uma situação fiscal pavorosa, um déficit fiscal primário da ordem de 10% negativo. Perdão pelo pleonasmo aqui do déficit negativo, né? Mas é para deixar claro, um déficit de 10%. Isso, para você ter uma ideia, quando a Dilma deixou o poder, ela deixou com 4%. E o Brasil estava mergulhado numa recessão de 2 anos seguida. Nós tínhamos aqui em Ribeirão 10% de déficit que foi zerado. Né? Então, assim, a austeridade fiscal que o atual prefeito está aplicando a Ribeirão Preto é louvável. Nós temos divergências, eu estou processando ele agora porque ele não cumpre a minha lei que manda fiscalizar as pontes e viadutos da nossa cidade. Né? Não tem fiscalização, tive que denunciar o Ministério Público. Também estou denunciando a situação da causa animal em Ribeirão Preto, que é pavorosa. Né? Os números mostram que no ano passado, de cada 10 animais que deram entrada na Coordenadoria de Bem-Estar Animal, 9 foram eutanasiados no mesmo dia. Quer dizer, não é eutanásia, né? Virou um centro de extermínio de animais. Então nós temos divergências profundas, mas eu não posso deixar de reconhecer quando um trabalho é bem feito. Sim. Né? As obras do PAC agora, do PAC da Mobilidade, que estão sendo feitas, agora sim obedecendo à lei de licitações. Obras com desconto de 20%, 30%. E eu tive que parar essas obras na Justiça, lá em 2016, porque a ex-prefeita queria fazer no tal de regime diferenciado de contratação integrada, que o governo do PT usou para fazer os estádios da Copa, e os estádios da Copa estão aí como um elefante branco pesando no bolso de quem paga imposto nesse país. Então, você não apostar no pior, no quanto pior, melhor. É apoiar o que é bom e rejeitar o que é ruim. E a ex-prefeita Darcy Vera, você fecha ou você não fecha? De jeito nenhum. Se perdeu, se desequilibrou, não enlouqueceu da noite para o dia, mas foi aos poucos se envolvendo nesses esquemas que nós revelamos. A Operação Serlandi já tem 4 linhas de investigação, eu sou autor de 3. As contas dela, os honorários da advogada Zueli e a CPI do DAERP. Foi um trabalho de muito esforço, de muitas madrugadas estudando. Né? A nossa assessoria teve que se aplicar muito. Eu agradeço muito aos funcionários que me trouxeram informações para que eu pudesse agir, né? Na confiança que eu iria agir. Porque o funcionário ele às vezes não leva uma informação para um político, porque esse político vai pegar essa informação e vender alguma coisa. Falar, eu não te denuncio quanto que eu levo. Então eu agradeço quem confiou em mim trazendo as informações, porque levamos adiante e felizmente conquistamos essa liberdade, né, daquela organização criminosa. Se hoje estamos tendo que reconstruir Ribeirão, primeiro a gente teve que tirar Ribeirão das garras daquela quadrilha.
E agora um nome pra gente fechar, que eu acho que é um nome que ainda não, na comunicação, sempre foi muito bom. Mas agora, como vereador, eu queria saber a sua opinião, se você fecha ou se você não fecha, para o nosso presidente da Câmara, Lincoln Fernandes. Presidente da Câmara, sim, fecho. É um presidente que aos poucos foi ganhando maturidade, né? No começo ele estava um pouco aflito, um pouco talvez pela exposição, mas ele amadureceu muito rapidamente, tem sido um bom parlamentar e um bom presidente, né? Tem trabalhado bem e sim, Lincoln Fernandes, fecho com ele. Maravilha, vereador. Muito bem, voltamos aqui com o Fechou. Vereador, para a gente encerrar já essa entrevista, são duas perguntas que eu faço, eu vou fazer a primeira, aí você me responde, depois a gente vê a segunda. O que Ribeirão Preto representa para você? Nossa, quase tudo, né? Meu bisavô chegou aqui na década de 20 do século passado, o engenheiro agrônomo Teodoro Papa, que foi o primeiro chefe do Horto Florestal de Ribeirão Preto. Um filho dele mais novo, o José Papa, construiu a Unificação Kardecista de Ribeirão Preto, instituição onde eu trabalho no terceiro setor, que construiu a creche Vovó Meca no Geraldo de Carvalho, o ginásio do Apóstolo Paulo nos Campos Elíseos, e lá no Jardim Portinari vamos construir o núcleo educacional Teodoro Papa. O outro irmão dele, que era sapateiro, Bruno Papa, um dos fundadores da UGT, que na época trazia os trabalhadores, os italianos, os anarquistas, né? Que era ali na UGT o centro de encontro deles. Minha família tem uma história de serviço a essa cidade. Eu amo Ribeirão Preto, recusei convites das multinacionais para as quais eu trabalhei para fazer cursos no exterior, para voltar com cargos maiores, porque eu tinha uma relação de amor com a minha cidade. Depois de 22 anos na área de vendas e marketing, escolhi trabalhar nos campos da política para que a gente possa, na origem dos problemas, já poder fazer as modificações. Então é uma relação de amor profundo com essa cidade. Se fosse para escolher uma outra cidade para morar, que não fosse Ribeirão, qual que você escolheria? Poxa, conheci boas cidades no Brasil, né? Recife é uma cidade muito boa, Uberlândia é uma cidade muito boa também, mas é para escolher ou não? Tem que escolher? Tem que escolher. Poxa vida, mas eu acho que se eu tivesse que escolher um lugar para morar, eu gosto muito do campo e da praia, mas eu sou um cara muito cosmopolita, então eu escolheria São Paulo. Uma bela escolha, adoro São Paulo. É muito bom São Paulo. Eu gostaria de morar ali naquele buchicho perto da Paulista, ali no centro. Perto ali da Augusta, ali que fica. Por ali. Tem um apartamento ali na Avenida Paulista, num prédio antigão que tem ali perto da Fiesp. Esqueci o nome do edifício agora, muito conhecido ali, ao lado da TV Gazeta. Nossa, muito bom. Demais, o Latorre, um excelente advogado. Ele mora ali e, assim, se tivesse que mudar, seria para lá. Maravilha, vereador. Obrigado, viu? Valeu, Felipe. Valeu Obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo. Fechou. E aí, pessoal, gostaram da entrevista com o Marcos Papa? Tenho certeza que sim. Bom vereador, boa pessoa, então tem sempre um bom papo. Eu não tô preso, aqui atrás é só uma grade de proteção, mas tô passando para falar para você se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, isso é muito importante, e compartilha esse vídeo, conversa com todo mundo, fala para todo mundo da existência desse vídeo e faz o seguinte, aqui embaixo você comenta quem você quer que eu Fechou entrevista. E vou te falar mais uma coisa, aqui do lado, ó, aqui desse ladinho vai estar aparecendo alguma entrevista no Fechou para você clicar. Então entra, clica, curta bastante e vamos que vamos, meu garotinho. Fechou? Então até a próxima semana com outro convidado ou uma outra convidada. Você não pode perder aqui no Fechou. Toda quarta tem vídeo novo. Forte abraço. Fechou.